Olá a todos, espero que estejam bem. Você sabe qual que é a desordem neurológica que mais acomete as pessoas no mundo? 1 em cada 7 pessoas tem. E no mundo, mais de 1 bilhão de pessoas têm. Enxaqueca. Esse é o assunto de hoje. Tratamento para as pessoas com enxaqueca por meio de neuromodulação não invasiva. Eu sou a professora doutora Cíntia Bedesca, doutora Brain, a responsável pelo Centro de Neuromodulação Não Invasiva do Instituto NeuroAlfa, e vamos falar sobre isso. É a mesma coisa que dor de cabeça? Vamos lá. Enxaqueca não é dor de cabeça só. É preciso que a dor de cabeça precise ter algumas características que a classifiquem como crise de enxaqueca, tá? Quais são as características de uma crise de enxaqueca? A dor de cabeça tem que vir recorrente, ela tem que se repetir, a duração dessa dor é de 4 a 72 horas, então desde 4 horas, né, doendo sem parar, até 72 horas. Geralmente ela é de um lado da cabeça só, pode ser dos dois, mas geralmente é de um lado só. Ela é pulsante, latejante, ela pode ter sintomas, sinais pregressos, a gente chama de prodrômicos da crise, que são alterações visuais, alterações auditivas, odores diferentes, um mal-estar, a pessoa percebe que vai entrar a crise de enxaqueca, que a gente chama de enxaqueca com auras, né? Um outro nome da enxaqueca é migrânia, tá, gente? A intensidade dessa dor é moderada ou severa, ou forte, e ela piora com a atividade física, piora com a agitação e tudo mais. Essas crises de enxaqueca podem estar associadas a outros sinais, por exemplo, fotofobia, intolerância à luz, fonofobia, intolerância aos sons, náuseas, enjoos, né, vômitos, e todos esses sintomas associados caracterizam a enxaqueca como uma síndrome multifatorial. Ela é um conjunto de sinais e sintomas multifatoriais. Isso gera na pessoa, em última instância, queda da produtividade no trabalho, irritabilidade, depressão, sintomas depressivos, agitação, uma queda expressiva na qualidade de vida. Essa enxaqueca, ela pode ser considerada episódica, que são episódios isolados, ou crônica. Para a enxaqueca ser crônica, depende do número de dias por mês que essa dor aparece. Mais que 15 dias por mês, ela é caracterizada como enxaqueca crônica. Então, a nota de corte são 15 dias. Essa repetição a cada 15 dias tem que ocorrer por no mínimo 3 meses. De 3 meses para frente, com mais de 15 dias, 15 ou mais dias com dor, enxaqueca crônica. Enxaqueca crônica atinge 2% da população em geral, então ela é bastante comum. O que acontece na enxaqueca, gente, em relação aos mecanismos de causa? A gente chama de fisiopatologia. O que causa isso? A fisiopatologia da enxaqueca, ela é complexa, ela é incerta, não se sabe exatamente os fatores desencadeantes, porém conhece-se os fatores que são colaboradores, que podem promover a enxaqueca, que a gente vai falar já já. Mas, de uma forma geral, o que ocorre? Os processamentos neurais em algumas regiões específicas do cérebro estão desregulados. É uma desregulação de processamentos neurais, principalmente de processamentos neurais relacionados à dor, à percepção de dor. Esses processamentos neurais, eles ficam desregulados, tanto em nível de sistema nervoso central, como em nível de sistema nervoso periférico. Então, é uma síndrome multifatorial que acomete o sistema nervoso como um todo, não é só na cabeça. O que acontece? Os circuitos do córtex cerebral ficam hiperresponsivos aos estímulos externos. Por isso que irrita, a gente fica com uma intolerância à luz, ao som, aos cheiros, né? Ele fica hiperresponsivo por essa desregulação, principalmente de regiões relacionadas ao córtex cerebral, também a parte de trás aqui do córtex, que a gente chama de córtex occipital, e vias que envolvem uma região lá dentro do encéfalo, chamado tálamo. O tálamo é uma região ali do diencéfalo que ele ajuda a regular N funções neurológicas, incluindo a regulação de dor. E esses processamentos estão desregulados, de uma forma crônica, de uma forma inadequada. E o tratamento das pessoas com enxaqueca? A primeira coisa, a gente precisa pensar nos efeitos gatilhos, os gatilhos que desencadeiam essa crise de enxaqueca na pessoa. Cada um tem os seus gatilhos, né? Mas eu vou falar alguns gatilhos gerais. Exemplo, estresse, privação de sono, insônia, jejum por muito tempo pode dar dor de cabeça, o consumo de alguns alimentos, café, chocolate pode dar, o consumo de álcool, tabagismo, o sedentarismo, tudo isso pode desencadear
essas circuitarias inadequadas cerebrais, levando à enxaqueca. E nós temos o tratamento médico, o tratamento farmacológico, com as medicações para enxaqueca. Geralmente, os analgésicos mais básicos não surtem muitos efeitos, é preciso o uso de medicações um pouco mais fortes, né? Mas isso é amando ao comando de um médico neurologista. Esses tratamentos, eles são eficazes, porém, eles podem ter alguns efeitos colaterais a longo prazo, principalmente com quem tem enxaqueca crônica. Então, que tem uma tolerabilidade ao remédio, você pode já não ter tanto efeito, não apresentar tanto efeito de melhora ao longo do tempo. Muitas vezes, esses efeitos das medicações são mais parciais, não tratam de uma forma ampla em relação à questão da enxaqueca na pessoa. Nós temos um tratamento inovador e complementar ao tratamento médico, que é a neuromodulação não invasiva. A neuromodulação não invasiva consiste na estimulação elétrica de circuitos cerebrais, né, por meio de uma corrente elétrica que é estimulada por fora do crânio, aqui no escalpo, na região do couro cabeludo, e essa corrente, ela é transcraniana, ela perpassa as regiões encefálicas, ela é transportada pelas regiões encefálicas, promovendo um aumento da excitabilidade dessas circuitarias, promovendo um ajuste dessa circuitaria, uma regulação desses processos neurológicos. Em relação à fisiologia, nós temos muita evidência científica mostrando os efeitos da neuromodulação não invasiva na regulação desses circuitos. Então, aqueles circuitos específicos em relação ao córtex cerebral e ao tálamo, lembra que eu falei? Esses circuitos são reajustados, são readequados com a neuromodulação não invasiva. Os estudos mostram, né, que a neuromodulação não invasiva por meio, nesse caso, de uma estimulação elétrica, uma corrente contínua transcraniana, ela promove uma adequação do córtex cerebral, uma modulação cortical. Como ela faz isso? Né? Ela age no metabolismo dos neurônios, gerando neuroplasticidade. Então, aumenta a capacidade do sistema nervoso de se readaptar frente a acometimentos. Isso é neuroplasticidade. E a neuroplasticidade causada pela neuromodulação não invasiva, ela contempla vários aspectos. Por exemplo, neuromodulação não invasiva com neuroplasticidade celular. Então, os próprios neurônios aumentam sua produção de neurotrofinas, de proteínas, eles ficam mais saudáveis, é uma neuroplasticidade celular, existe o aumento da produção de alguns receptores importantes para essas circuitarias, e também contempla a neuroplasticidade sináptica, que faz parte das conexões neurais, da ligação entre os neurônios, né? A conexão entre um neurônio e outro chama-se sinapse. Então, a gente tem um aumento de redes, uma reorganização das redes neurais por meio da neuromodulação não invasiva. Essa promoção de neuroplasticidade, ela ocorre com uma permanência a longo prazo. Então, nós temos um efeito ao longo do tempo e que isso perdura ao longo dos meses. Isso, em última instância, o que provoca? Né? Esse monte de atuação nos processamentos neurais causam quais os benefícios que causam nas pessoas que têm enxaqueca? Primeira coisa importantíssima, diminuição da intensidade da dor, diminuição da intensidade da enxaqueca, diminuição da duração da enxaqueca, em horas, minutos, diminuição dessa duração, e diminuição do número de crises por mês também. Então, a gente tem um amplo espectro de efeitos, de benefícios. Diminuição da dor, diminuição do número de crises por mês, diminuição da duração da dor. E aí, a gente tem os efeitos que são consequentes. Melhora da qualidade de vida, melhora da produtividade, do ânimo, da disposição física, cognitiva, emocional. Então, a neuromodulação não invasiva, ela é considerada um método efetivo. Nós temos um nível de evidência científica, nível B de evidência científica, que é um ótimo nível. É um procedimento seguro, de alta segurança internacional, indolor. Nós seguimos protocolos internacionais que são estudados no mundo todo. E vale dizer que a neuromodulação não invasiva, dentro de protocolos que são repetitivos, eles causam um efeito preventivo da enxaqueca. Além de restaurar as conexões neurais de forma a regular a enxaqueca que está ocorrendo atualmente na pessoa, nós temos um efeito preventivo. Então, ela é considerada um método efetivo, seguro e preventivo no combate à enxaqueca. Vale dizer que é um tratamento complementar ao tratamento médico, não substitui o tratamento com o neurologista, não substitui o tratamento com os remédios, tá? São terapias complementares
que se somam no combate às crises de enxaqueca. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver enxaqueca ou conhecer alguém que tem enxaqueca braba, de difícil controle, manda um direct para cá, entre em contato conosco, eu vou deixar o telefone e o e-mail de contato. Eu sou a doutora Brain, professora doutora Cíntia Bedeschi, neurocientista e fisioterapeuta, e eu aguardo você aqui para tratar da sua enxaqueca, tá bom? Vai melhorar. Até mais. Aguardo vocês.